Olá, eu sou Ingrid Caroline e Jorge Neto. Ficamos responsáveis por analisar ou por resumir o livro Português São Dois e Novas Fronteiras e Velhos Problemas, que é a primeira edição, publicado no dia 5 de abril de 2004, pela autora Rosa Virginia Matos. Rosa, ela é graduanda em língua anglo-germânica pela UFBA, fez mestrado em letras em Brasília e doutorado em linguística na Universidade de São Paulo. Ela dedicou seus estudos à linguística e à filologia. Ela se interessou pelas raízes históricas da língua portuguesa, deixando uma ampla literatura na área e em alguns dos seus trabalhos, como, por exemplo, o livro Português São Dois, que vamos falar um pouco, resumidamente, sobre esse livro. Rosa, ela defende a variação do português brasileiro como uma língua diferente do português lusitano, divergindo o conceito de alguns teóricos, mudando alguns conceitos de alguns teóricos, O livro, ela discute variações linguísticas, mudanças, normas e a questão do ensino do português no Brasil. A autora, ela observa que, diante da magnitude territorial e da heterogeneidade cultural, social e econômica no Brasil, e por definição, a nação da diversidade em qualquer aspecto nesse sentido, a língua portuguesa no Brasil, ela reflete a variação cultural da própria sociedade. E para a autora, existem dois portugueses: o que cada um de nós carregamos e o que é padrão, que é a língua culta. O Jorge, ele vai diferenciar e distinguir um pouco dessa língua, desses dois portugueses, posto por Virginia. E por falar em processo de escrita, mudanças na língua, contexto cultural, podemos observar que a língua, como órgão vivo da sociedade, ela muda sempre. E Faraco, em 2005, na página 184, ele diz o seguinte: em outras palavras, o estatuto social dos falantes, sua situação socioeconômica, seu grau de escolaridade, sua etnia, seu sexo, sua idade e as formas linguísticas variantes que ele utiliza são dimensões correlacionáveis de modo sistemático, revelando uma estratificação social das variantes. Ou seja, a língua muda a depender do contexto social e cultural dos seus falantes. E não foi nem seria diferente com o português brasileiro, que no decorrer de nossa história foi mudando e acompanhando as mudanças sofridas pela sociedade, seja no âmbito cultural, social ou religioso. E é o que podemos observar com a palavra você, que no decorrer desse tempo sofreu várias mudanças. Inicialmente era vossa mercê, virou vós mercê, deu origem ao você, e hoje em dia utilizamos apenas o se para referir a essa palavra. E da mesma forma que aconteceu e ainda acontece com muitas outras palavras da nossa língua, elas vão mudando, vão ganhando outros significados, recebendo abreviações até se tornarem outras palavras. E há ainda quem declare o empobrecimento e a decadência da língua por conta de variação. E para isso a autora alerta que a realidade social do presente, que promove variação linguística, mudanças da língua, são decorrentes da história passada e da própria evolução do idioma. E é nesse contexto que trazemos aqui o poema Aula de Português, de Carlos Drummond de Andrade, que em 1920 já registrava que naquele tempo já havia inquietude entre língua falada e escrita. E diz o seguinte: Aula de Português. A linguagem na ponta da língua tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada das letras, sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, me sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, o mistério. E é de suma importância destacar, afinal, que o desenvolvimento de linguagem, seja no âmbito falado ou no âmbito escrito, é essencial para alcançar uma competência comunicativa.